Nós vamos retomar, ou continuar a série que eu comecei na semana passada. Quem já está na congregação há algum tempo sabe que eu tenho procurado fazer séries e fazer sequência de textos bíblicos. Isso ajuda muito, é muito gostoso você estudar a Bíblia sequencialmente. Por quê? Porque na sequência você entende melhor a conexão dos textos. Ao invés de você ficar pingando de um texto para outro, não que isso não possa também ser abençoador, mas eu acho que a gente ganha e muito quando a gente estuda a Bíblia na sequência. A gente entende a lógica do raciocínio do autor bíblico. Seja escrevendo uma carta, ou um evangelho, ou um salmo. Hoje a gente está estudando, nesse período nós estamos estudando o Salmo 128, que é um salmo que fala de família. Então, o texto que eu separei para a mensagem de hoje é apenas o verso 2, que está impresso aí no boletim, que diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O primeiro verso fala que feliz é o homem que tem o temor do Senhor e anda nos caminhos do Senhor, e o segundo fala disso. E eu gostaria de falar de uma coisa que eu acho que é muito importante na vida da família, que é a questão do trabalho. Como é que o trabalho e o sustento devem ser vistos a partir de uma perspectiva cristã. Mas antes eu gostaria de falar com as crianças. Eu sempre tenho feito isso para chamar a atenção das crianças para aquilo que nós vamos falar. E eu vou dar corda para uma coisa que você, pai, não gostaria, mas eu vou fazer questão de fazer isso. Crianças, eu vou dar o desenho mais legal de fazer. Você pode fazer o que você quiser com esse desenho, tá? O desenho que eu vou pedir para vocês fazerem é o seguinte: se você tivesse bastante dinheiro, o que você ia fazer com esse dinheiro? Então, atenção, você pode desenhar qualquer coisa. Se você tivesse bastante dinheiro, o que você ia fazer com esse dinheiro? E pais, depois conversem em casa, tá? Sobre o desenho das crianças. Que é importante a gente ver o que vai ser revelado nesse desenho. Desenhe o que você ia fazer com esse monte de dinheiro, tá bom? Mas deixa eu falar aos adultos e chamar a atenção de vocês para algumas questões ligadas a isso. Por quê? Veja só, na semana passada eu falei sobre fé e família, e o que eu quis dizer, dentre outras coisas, é que a família precisa ser vista à luz da nossa fé. Fé não é um compartimento da nossa vida. Fé é aquilo que deve moldar toda a nossa perspectiva de vida, inclusive como nós enxergamos a família. Fé não é assim, olha, tenho cuidado bastante da família, acho que o trabalho está indo tudo bem, e também a questão de fé. Não, isso aí é compartimentalizar, isso é ruim. Se você faz isso, você ainda não entendeu como funcionam as coisas. Você precisa entender que fé está no fundamento da sua casa. Tem que estar. Fé é aquilo que, se balançado, a casa inteira balança. Porque o que está no fundamento é o que sustenta. É o que dá base. Então, eu quero falar de coisas que têm a ver com o que está no fundamento. O que foi colocado no alicerce do edifício da nossa vida. Tá? E é por isso que eu gostaria de mexer agora com fé em relação ao trabalho. Por quê? Porque o texto que a gente está lendo, como eu disse, fala que o homem que teme ao Senhor é feliz em relação ao trabalho. O Salmo 128, na versão atualizada, começa assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então assim, é um salmo muito bonito, mas parece quase filme de final feliz, sabe? O homem que teme ao Senhor, ele tem o sustento do seu trabalho e tudo vai bem. E foram felizes para sempre. Parece assim aquele tipo de filme que você fala: não, pastor, isso aí é utópico. Mas o Salmo diz que o homem que teme o Senhor, ele é feliz em relação ao trabalho. Veja, e eu quero falar mais do que as pessoas têm ouvido acerca de felicidade no trabalho. Porque não é uma felicidade somente decorrente de estar trabalhando. Por exemplo, às vezes você diz assim: pastor, olha, eu estou feliz só pelo fato de ter um emprego. Que bom, nós cantamos, sou grato pelo trabalho que eu tenho, né? Nós cantamos no hino de gratidão. Mas veja, até quem não ama o Senhor pode ter gratidão por ter um emprego. Eu gostaria de falar de um outro tipo de gratidão e um outro tipo de perspectiva. Não é só a alegria, a felicidade decorrente de estar trabalhando. Então eu queria falar de uma relação mais próxima entre fé e trabalho. E ao falar de fé e trabalho, eu preciso primeiro, rapidamente, dizer o que isso não significa.
Por quê? Porque alguns de vocês que já visitaram outras igrejas evangélicas sabem que hoje se fala muito sobre prosperidade financeira. Nós não estamos falando que Deus faz com que todo aquele que é fiel é plenamente próspero no seu trabalho. Não é verdade isso. Que Deus dá o sustento ao seu povo e que Deus pode fazer o seu povo próspero é uma verdade. Mas que Ele tem que fazer e prometeu fazê-los todos abundantes na área financeira, essa não é uma promessa para nós e não deve ser entendido assim. Então não estamos falando de prosperidade no sentido de estar bem financeiramente, nem de que Deus vai te dar emprego melhor. Deixa eu falar sobre isso porque nós temos um hábito muito comum de achar que Deus sempre vai ter o melhor para a gente. E o melhor para a gente não é necessariamente o melhor de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Nós, crentes, você já ouviu isso? Se você não falou isso, é possível que você já tenha falado isso. Quando alguém, por alguma razão, perde um emprego e nós queremos consolar esse amigo, você fala assim: não se preocupe, fique tranquilo que eu tenho certeza que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus tem algo melhor para você. E com isso você quer dizer: olha, Deus vai te arranjar um emprego melhor. Se você perdeu esse, é porque Deus vai te arranjar um emprego melhor. E nós falamos essas coisas sem pensar na consequência do que nós falamos. Presta atenção. Se Deus arranjasse emprego melhor para cada crente que perdesse trabalho, se ele perdesse 15 vezes, imagina como ele está no final da carreira? Né? Perde um, melhor. Aí perde um, melhor. Perde um. Então no final da carreira ele ia estar ganhando milhões. Porque Deus sempre tem algo melhor. Mas nós temos um pressuposto errado. A gente acha que o algo melhor significa Deus vai dar mais dinheiro, ou um emprego mais estável, ou mais condições, ou melhores benefícios. Mas Deus não promete isso. Ele nos dá sustento, e Ele promete não nos desamparar, mas não necessariamente nos dar sempre crescimento, sempre melhora, sempre galgar passos mais altos. Então eu não vou falar dessas duas coisas, porque essas duas coisas não estão embasadas na Bíblia. Não vou falar de prosperidade, nem vou falar que Deus tem um emprego caprichado para você. Mas eu gostaria de falar sobre como fé deve moldar a maneira de nós enxergarmos emprego e sustento. Eu queria falar de como fé tinha que trabalhar com a forma como nós lidamos com isso. Como é que a gente enxerga isso? Todo dia, toda segunda-feira, você vai trabalhar e às vezes não pensa sobre como sua fé deveria moldar a sua perspectiva de trabalho e sua perspectiva de sustento. E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nisso hoje, porque o Salmo fala de família abençoada, mas parte da família abençoada é a questão do sustento. Como eles enxergam o sustento, como eles enxergam a provisão de Deus. Isso nos leva a duas coisas, e eu queria falar o resto do sermão sobre essas duas coisas. Duas questões que eu acho que a fé precisa corrigir. E eu vou falar que talvez você esteja mais inclinado para uma, mais inclinado para outra, não importa, mas eu acho que essas duas são comuns no nosso meio, e eu gostaria de trabalhá-las um pouquinho nesse sermão. Eu queria falar sobre o primeiro problema, que é o nosso cativeiro ao dinheiro. Isto é, como às vezes nós, sem perceber, somos mais amantes do dinheiro do que deveríamos ser. Ou somos amantes do dinheiro, ponto final. Né? Porque amantes do dinheiro nós nunca deveríamos ser. Esse é um problema. O segundo problema que eu vou trabalhar é a insatisfação de muitos em relação à profissão. Insatisfação na profissão. Vou falar do primeiro, sobre cativeiro ao dinheiro. Deixa eu falar disso, e eu quero falar no contexto de família, porque nós temos várias famílias aqui, estamos falando sobre família. Veja só, quando um casal se une, a Bíblia fala que eles têm que se tornar uma só carne. Isso significa serem um em vários aspectos, inclusive financeiramente. E eu falei disso na escola dominical na semana passada. Quem estava aqui se lembra, eu mencionei isso rapidamente. Só que a gente sabe que nem sempre essa unidade nas finanças acontece com facilidade. Nós temos muitas diferenças. Quando pessoas se unem, normalmente essa é uma das áreas com bastante conflito. Na família, essa é uma área com bastante conflito. Por quê? Porque nós temos diferenças. Vou dar alguns exemplos. Diferença de importância. Alguns dizem, não, dinheiro é importante sim. O outro diz assim, não, dinheiro não é importante. Pronto, já começou a discutir. Acho que nós não estamos falando a mesma língua. Claro que é importante. Não é que eu quero dinheiro, mas é importante porque a gente precisa de dinheiro. O outro fala, não, não é importante.
Ou diferenças quanto a economias. Tem um que é mais assim, não, a gente precisa economizar. Precisa economizar, tem que se sentar. O outro diz assim, não, dinheiro foi feito para gastar. E aí começam alguns conflitos, porque há diferenças em relação à economia. Ou diferenças em relação a donativos. Vamos supor que um de vocês fala assim, eu acho que a gente precisa dar mais do nosso dinheiro. A gente precisa ser mais generoso. O outro diz, olha, não estou dizendo que a gente não tem que ser generoso, mas vamos com cuidado. Vamos ser mais cauteloso. Vamos planejar isso melhor. Ou diferença em relação à diversão. Tem gente que quer investir na diversão e entende que a diversão é importante. É um investimento na família, não é gastar dinheiro. O que você fala sempre em gastar? Né? Enquanto o outro diz assim, olha, nada contra diversão, mas vamos fazer o seguinte, se a gente quer se divertir e gastar dinheiro com isso, então vamos arranjar um outro trabalho para poder ter como pagar. Né? Ou dinheiro extra, ou se divertir com coisa que não gasta dinheiro. As diferenças existem. Uma outra diferença comum nas famílias, em relação à dedicação no trabalho. Um quer trabalhar mais, o outro quer que, de repente o marido quer gastar mais tempo no trabalho, porque é importante trazer o sustento para casa e pagar tudo aquilo que eles planejaram, dar para os seus filhos. E a esposa diz, olha, eu queria que você tivesse mais tempo em casa. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Sabe que eu tenho que trabalhar? Eu sei, mas também tem que estar em casa, tem família. E essas coisas geram dificuldades. Ou se não, nas prioridades. E como é comum a gente conflitar nas prioridades? Olha, a gente tem um dinheirinho. E aí? Eu acho que a gente precisa de um segundo automóvel, o marido diz. Porque está difícil desse jeito. Levar a criançada para lá, para cá, tá ficando complicado. Eu no trabalho, você precisa fazer isso, aquilo. Ela fala, bem, mas faz 10 anos que a gente não troca o móvel da sala. Dá uma olhada. Tem condições? E ela argumenta com toda a razão, porque para ela não tem condições. E ele não vê problema nenhum. Tá bom, tem cadeira, tá funcionando, dá para sentar. É impressionante como nós somos diferentes na questão de como usar o dinheiro. E tem duas razões importantes para essas diferenças, que eu acho que explicam a maior parte delas. A primeira é que nós somos egoístas. Quando a gente pensa na maneira de usar o dinheiro, normalmente a gente pensa na nossa maneira ideal de usar o dinheiro. Porque assim, vamos ser bem francos, você sabe exatamente a melhor maneira de usá-lo. Você acha que sabe. Por isso que você argumenta com tanta veemência. Porque você tem certeza que é a maneira melhor de usar. Pena que a minha esposa não concorda. Pena que o meu marido não concorda. Porque eu sei que é a melhor maneira. Nós somos muito focados em nós mesmos. E a segunda razão, essa é mais óbvia, é porque nós viemos de contextos diferentes, de lares diferentes. Se a gente conversar com as famílias, a gente vai perceber, eu cresci assim, meu pai valorizava isso, eu cresci valorizando isso. De repente alguém vem de uma família em que valoriza viajar. Olha, para mim viajar é muito importante, eu acho que é enriquecedor. O outro diz, não, viajar para quê? Gasta um dinheiro danado, depois vai tudo embora. Você economiza o ano inteiro, vai lá, gasta tudo em uma semana. Ou diferenças em relação a outras coisas, quanto ao que ter ou quanto estudar. Nós temos contextos diferentes. Isso explica algumas das diferenças. Agora veja só, não adianta de nada dizer para você assim, marido e mulher que estão aqui, né, as famílias que estão aqui, vocês têm que ser uma só carne, inclusive no dinheiro. Se eu falo para gente que é centrada em si mesmo, e nós somos, e vem de famílias diferentes, eu falar isso é só frustrante. Então, quando a gente fala essas coisas, a gente tem que providenciar um paradigma que nos una. Isto é, um referencial de valores que seja o mesmo para os dois. A gente tem que concordar que a Bíblia é padrão para as nossas vidas, não só em questões religiosas ou espirituais, como a gente diz, mas inclusive no uso do dinheiro. Se a Bíblia for o nosso padrão na maneira como nós usamos nosso dinheiro, então a gente precisa de uma filosofia bíblica de uso dos nossos recursos. E eu queria falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz e como nós temos que pensar no uso do dinheiro na nossa família. E ainda que a gente não tenha família, ainda esteja na vida de solteiro, como é que a gente devia pensar nisso? Primeira coisa que eu quero dizer pode parecer óbvia, mas eu vou explicar para você como cada uma delas tem uma implicação importante. A primeira, que é óbvia, eu sei que é óbvia, talvez você diga assim, não, isso aí eu sei, pastor, isso aí eu tiro de letra. Mas ela tem um impacto muito grande. É que tudo pertence ao Senhor e é Ele quem nos dá a habilidade de fazer dinheiro. Tudo pertence ao Senhor e é Ele quem nos dá a habilidade de fazer dinheiro. Lá em Deuteronômio 8, diz que o povo ia entrar na terra
Moisés estava falando com o povo. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, Canaã. Eles iam entrar na terra e Moisés falou assim: olha, cuidado para vocês não entrarem na terra e começarem a confiar no poder de vocês fazerem dinheiro. Cuidado para não dizer assim: ó, quem conquistou isso fui eu, ó, com muito esforço, hein? Olha que eu penei. Foram noites de hora extra. Foram noites de plantão, ou foram, sábados gastos com trabalho. Olha, Deus sabe quanto eu penei para a gente conquistar isso. E a Bíblia coloca como Deus sendo o provedor dessas coisas. Agora, tudo bem, o que isso significa? Qual o impacto que isso tem na nossa vida, na maneira como a gente usa o dinheiro? E aqui eu preciso dizer com muita força uma coisa que talvez a gente esqueça. O seu dinheiro não é seu. Não é seu. Isso significa que Deus só deu na sua mão para você administrar. Mas até aquilo que você ganhou com o suor do seu rosto não é seu. Se ele não é seu, presta atenção, eu não estou falando daquilo que a gente chama de dízimo, daquilo que nós trazemos à casa do Senhor. Não, eu vou falar disso daqui a pouco. Não estou falando disso, estou falando de tudo que você ganha. Não é seu. Se não é seu, você é mordomo do que você ganha. Se você é mordomo do que você ganha, você tinha que pensar em como agradar a Deus com cada gasto seu. Cada gasto seu tinha que ser feito num espírito de oração e com o devido cuidado. Eu acho que se a gente começar a questionar a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, talvez a gente diga, talvez eu tenha sido um pouco precipitado. Talvez eu tenha sido um pouco abusado na maneira como eu uso o dinheiro. Porque eu penso que o dinheiro é meu, né? Trabalhei para isso. Não, o dinheiro não é seu. Todo ouro e toda prata, diz a Bíblia, é do Senhor. Ele deixa na sua mão para você administrar. E Ele permite que você adquira coisas para você, mas esse dinheiro precisa ser administrado como quem presta contas ao dono do dinheiro. Isso não pode ser esquecido, porque isso parece que passa batido na nossa cabeça. A gente pensa em gastar porque o dinheiro é nosso. Não, não é. Biblicamente, não é. Isso muda a maneira de você investir o seu dinheiro. Segunda verdade que eu acho que é forte na Escritura. Eu sei que é óbvia também, mas ela tem implicações, mais uma vez, importantes. Segunda coisa que a Bíblia diz é que há coisas mais valiosas do que o dinheiro. Eu sei, pastor. Provérbios capítulo 15, versos 16 e 17, tem um texto interessante sobre isso. Provérbios 15, versos 16 e 17 dizem assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Olha só que analogia interessante. É melhor pouco temendo a Deus do que muito inquieto. É melhor uma saladinha bem humilde do que um belo churrasco com ódio. E por que esse texto chama a minha atenção? Porque isso significa que ele vai mexer na raiz dos nossos problemas com respeito a dinheiro. Que é o seguinte: alguns de nós temos que tomar muito cuidado com o pecado da cobiça. Sabe por que você gosta de trabalhar algumas horinhas extras? Porque você viu um negócio na televisão que você tem que ter. E você precisa trocar aquele aparelho, porque ele já está bem antiguinho já. Nós somos tão motivados por ter mais, que a gente esquece de que muitas vezes nós o fazemos por razões de cobiça. Cobiça. E Deus fala para a gente ser muito atento quanto a isso. Outros pecam numa outra área, que é inquietação. E o texto de Mateus 6 que a gente leu já falou disso. Inquietação, isto é, ser preocupado em relação àquilo que você vai ter. Será que vai dar? Será que eu vou ter? Será? Tanto a cobiça quanto a preocupação, a inquietação, a ansiedade são pecados ligados a essa ideia de que há coisas mais valiosas do que o dinheiro. Você fala, eu sei. Não, você sabe, aqui é uma coisa. Você crer, de fato, é outra coisa. Tanto é que alguns de vocês têm pecado na cobiça, alguns de nós têm pecado na área da cobiça e alguns de nós têm pecado nessa área de ansiedade. Terceira verdade, que eu sei que alguns de vocês já sabem, mas de novo, com implicações importantes. Dar à obra do Senhor e ajudar os necessitados é um investimento
assim como uma responsabilidade. Nós falamos aqui no começo, Anderson deu o aviso sobre o nosso desejo de, como congregação, nos transformarmos numa igreja. Eu quero que você saiba, e ouça de novo, eu já falei isso, mas eu vou dizer de novo, de que para nós sermos uma igreja firme, não basta simplesmente pessoas que querem vir aqui todo domingo. É preciso que haja pessoas que queiram participar do sustento da igreja. Se não houver compromisso dessa natureza, você não está comprometido com a igreja. Eu sei que é duro eu dizer isso, porque você pode achar muito legal vir aqui, você gosta das mensagens, você gosta da comunhão, você gosta das pessoas, mas se é difícil abrir mão de parte do que você tem, parte só do que você tem para participar do sustento da igreja, você não está comprometido. Estou falando sério e estou falando para pessoas que, graças a Deus, têm recebido o sustento do Senhor, mas nem sempre têm sido generosos no passar isso adiante. Outra verdade importante que de novo traz consequências sérias. Devemos planejar nossos gastos. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que antes de nós construirmos alguma coisa, a gente tem que fazer o planejamento. Eu gosto do texto de Provérbios 27. Deixa eu ler Provérbios 27, versos 23 e 24. Olha que interessante. Provérbios 27, versos 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Isto é, seja zeloso para com aquilo que você tem. Cuide, seja atento, não seja relapso. Por quê? Riqueza não dura para sempre. Quer dizer, os seus recursos, aquilo que Deus te deu, pode não continuar por muito tempo. Então, seja uma pessoa que planeja, que organiza. Isso, dentre outras coisas, significa que nós devemos evitar dívidas. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas nós somos tão corajosos, mas ao mesmo tempo tão insensatos para dar alguns passos. Você já viu como é comum pessoas hoje em dia se endividarem? Até no nosso meio. Parcelas a perder de vista, sem ter certeza de que você tem condições de fazê-lo. E aí você ainda solta uma frase como se fosse fruto de fé. Não, o Senhor proverá. Não. Não na sua insensatez. É por isso que tem tanta gente com dívida. A Bíblia fala assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Romanos 13, verso 8. Em Provérbios fala que aquele que deve fica escravo daquele que tem dinheiro, daquele que tem posses. É verdade. Embora não exista mais escravidão naqueles moldes antigos, existe uma escravidão muito comum em nossos dias. Mas tem uma outra implicação importante disso. Isso também significa que quando planejamos nosso orçamento, devemos listar por ordem de prioridades. E isso endireita os nossos gastos. Presta atenção. Se nós fôssemos mais planejados, mais atentos, a gente planejaria, por exemplo, começando do mais importante, que é uma porção generosa aos ministérios da igreja. Se você começasse separando essa parte, eu vou dizer as duas coisas que produzem em você e em mim que são importantes. A primeira é confiança, porque você está dizendo que você consegue sustento com o resto. Então você confia no Senhor. Lembra que em tempos no Antigo Testamento era muito comum ter a sua confiança testada, quando Deus falava assim, 6 dias trabalharás, o 7º não. Mas é muito difícil para uma pessoa que vive do campo pensar que ele pode um dia deixar a terra ao léu. Mas Deus diz, calma, invista 6 dias e entenda que Deus trará sustento para 7. Esse princípio era um teste de confiança. Assim como ajuda a gente a usar o restante do nosso dinheiro de forma agradável a Deus. Eu falei que o dinheiro é do Senhor. Então se você começa dedicando aquilo que é para o trabalho da igreja, isso te ajuda a endireitar o resto. A dizer, peraí, agora eu tenho o restante para fazer bom uso dele. Então eu creio que nessa área de cativeiro ao dinheiro, ela é mais comum e mais sutil do que às vezes nós notamos. Eu não estou falando que você é a pessoa mais gananciosa do mundo. E eu sei que você conhece gente que é muito mais preocupada em coisas materiais do que você. Quando eu falo dessas coisas, aquelas pessoas saltam à sua mente. Você fala, fulano precisava estar aqui nesse domingo. Precisava ouvir esse sermão. Não, quem precisava estar aqui nesse domingo é você. É você, sou eu. Eu vim falando com a minha esposa no caminho para cá, dizendo assim, nós precisamos pensar nisso também.
em como é que a gente tem usado o nosso dinheiro, porque é mais sutil do que nós imaginamos, esse amor ao dinheiro. A segunda coisa, e essa vai ser mais breve, eu vou então terminar o sermão. O segundo problema que eu acho que essa mensagem, esse texto nos ajuda, é na questão da insatisfação na profissão. Insatisfação na profissão. Esse é muito comum. Muito comum. Sabe por quê? Nós somos treinados a pensar em trabalho como sendo um deleite. Você já viu como as pessoas adoram falar sobre, busque realização profissional? Eu trabalho numa universidade. O que mais falam na colação de grau é: sejam felizes, sejam realizados na profissão. Você sabe quantas pessoas no Brasil são realizadas na sua profissão? Quando a gente ouve jogador de futebol falar na televisão, eu faço o que gosto e ainda ganho um bocado. Você fica com raiva dele. Porque muita gente no Brasil gostaria de ganhar uma parcela do que ele ganha e fazer o que gosta, mas não tem nenhum nem outro. Porque a grande quantidade de pessoas no Brasil não está satisfeita com o que faz. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Trabalho chama trabalho, não é à toa. É trabalho. Então trabalho não é necessariamente, ai que gostoso, 8 horas deliciosas de investimento na minha vida. Não. A Bíblia fala, do suor do rosto comerás o teu pão. É trabalho. Então nós fomos enganados pela sociedade que o importante é buscar realização profissional. Veja, eu não digo que você não pode ser realizado profissionalmente, mas tem um erro nesse raciocínio. Eu vou dizer qual é o erro. Quem diz que tem que buscar realização profissional entende trabalho como um fim. Trabalho não é fim. Trabalho é um meio. É um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Sabia disso? Em Efésios 4:28 fala assim: aquele que furtava não furtes mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha a razão do trabalho. Trabalhe. Você tem aquele dinheirinho para você dar para aquela pessoa que você sabe que precisa. Pensou? Você ralar todo dia e você falar assim, o que me motiva a ralar todo dia é porque eu sei que no final eu vou ter um dinheirinho para ajudar quem precisa. Essa tinha que ser a nossa filosofia profissional. Isso sim é uma perspectiva bíblica desse trabalho que faz a gente penar tanto. Além disso, nós precisamos resgatar o princípio de contentamento. E eu quero chamar a sua atenção do texto que está na liturgia de Filipenses, que a gente leu. Esse texto mostra a questão do contentamento de uma maneira muito forte. E eu quero dizer algumas verdades rápidas. Por quê? Veja só, nós falamos, o texto de hoje é: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Ok, que felicidade é essa? É felicidade quando a coisa está bem, né, pastor? Não. Olha como é que Paulo expressa a felicidade mesmo quando as coisas não vão bem. Ele começa dizendo assim, verso 10 em diante: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Sabe o que ele está falando nesse texto? E você lembra que nós lemos o texto todo? Ele está falando que a igreja de Filipos, os filipenses que lá moravam, ajudavam Paulo financeiramente. Paulo era o destacado apóstolo da época e ele precisava ser sustentado pelas pessoas da cidade de Filipos. E aí ele diz assim: olha, eu não estou dizendo que eu estou feliz que vocês estão contribuindo comigo por causa de mim. Estou dizendo isso por causa de vocês, porque eu sei que isso faz bem para vocês. Ele diz lá no verso 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Veja só, Paulo aceitar qualquer situação, inclusive a de humilhação. Inclusive a situação de humilhação. E aqui vai uma coisa que agora é difícil, e eu quero fazer uma aplicação importante que raramente a gente ouve. Isso engloba depender de outros. Paulo dependia de outros. Ele não tinha como fruto do seu próprio trabalho, não naquela época, não naquele momento da vida. Você imagina que aplicação forte isso tem para quem está desempregado? Porque assim, é muito fácil, pastor, o senhor falar de trabalho, mas eu queria só ter. Se eu tivesse, eu já estava feliz. Mas Paulo não tinha.
o seu sustento vindo do seu esforço. E ele diz, aprendi a viver contente, mesmo desempregado. Por quê? Porque trabalho não é um fim, trabalho é um meio. Se nós temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes, diz o apóstolo Paulo. Ah, pastor, mas é tão bom trabalhar, eu sei que é, mas enquanto você não trabalha, isso vale para as pessoas que você conhece, que estão ao seu redor. Enquanto você não trabalha, você é feliz, porque Deus te dá sustento. Trabalho não é um fim, guarde isso. O mundo nos engana quando ele coloca trabalho como um fim antes do que um meio. Eu quero terminar, eu vou terminar mesmo, com o texto de 1 Timóteo 6. Eu quero convidar você a abrir, porque eu vou ler esse texto e nós vamos encerrar. Porque esse texto fala das duas preocupações que eu tratei hoje. 1 Timóteo 6, versos 6 a 10. 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 10 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha que alerta bom para a gente terminar. Primeiro, o amor ao dinheiro. E veja, isso não pega só quem está fora da igreja. Muitos se desviaram da fé, porque caíram nisso. Muitos se desviaram da fé, porque foram amantes do dinheiro. Além de pessoas descontentes no nosso meio. Paulo fala, tendo que comer e o que vestir, estejamos contentes. Eu queria pedir a Deus que Deus fizesse a gente contente assim, satisfeito assim, com pouco. Deus fizesse a gente ter uma visão diferente de trabalho, de sustento. Eu não queria que você pensasse igual as pessoas boas lá de fora, porque eles podem ter alguns princípios interessantes, mas eles não têm a palavra de Deus, e a palavra de Deus é radicalmente diferente. Ela não recomenda só coisa boa, ela recomenda coisa difícil, mas que é a perspectiva de Deus para essas coisas. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude.